do mundo. E olha, gente, uma notícia extremamente importante. Segue até o final deste mês as inscrições para o Prêmio Educador Nota 10, que é a maior e mais importante premiação de educação básica no Brasil. É um incentivo aos profissionais que fazem toda a diferença na educação. Além disso, reconhece e, é claro, valoriza educadores que se empenham ali todo dia na criação e também na implementação de iniciativas para aprimorar ainda mais o setor. Sobre isso, a gente conversa agora o Guilherme Mélega, que é o presidente do Instituto Somos, realizador desse prêmio e que está aqui conosco no estúdio. Guilherme, muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Cássio. Obrigado aqui por receber a gente. Bom, Guilherme, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o prêmio, né? Sobre todo o intuito, o propósito e esse sucesso, há quase 30 anos já premiando tantos educadores. Exato, chegamos à 27ª edição do prêmio, então é um prêmio que já se consolidou como o grande prêmio da educação básica. Ele vem a premiar os professores, basicamente, mas os gestores também, todos os autores de projetos inovadores em 3 grandes eixos, que é o eixo de direitos humanos, de inovação e tecnologia e de sustentabilidade. Então, são os 3 grandes eixos do prêmio, onde qualquer educador pode escrever seu projeto. Tá? E as inscrições vão até o dia 30 agora, na sexta-feira da semana que vem, dia 30 de maio. E, Guilherme, quando a gente pensa na educação brasileira, é impossível não imaginar também, né, tantas diferenças que tem, por questões geográficas, questões físicas, estruturais, questões culturais, e esse projeto realmente está aberto. Quando você falou, né, a questão de inovação, de tecnologia, sustentabilidade, é muito ligado a isso, aos diferentes cenários que o Brasil tem para a educação, e muitos professores, sendo mais isolado, em populações ribeirinhas, em grandes centros urbanos, cada um apresenta propósitos e ideias totalmente diferentes, né? Exato, e o prêmio vem dar visibilidade para a inovação que cada um desses educadores faz. Então, ao longo dos anos, a gente viu projetos incríveis, e às vezes em comunidades simples, em regiões distantes, mas com muita criatividade, com muito engajamento da sociedade, com muito carinho, muito bem pensado. Então, esses educadores precisam ser reconhecidos. E o prêmio vem a dar luz para isso, e também a dar luz ao projeto, que pode ser replicado em muitas outras regiões. Então, na verdade, o prêmio vem como reconhecimento e como divulgação das boas práticas. Uhum. E também a gente se fala também no atual cenário, o prêmio que também está há tantos anos, há diversas pautas importantes. Gostaria de saber se isso também está dentro do escopo do prêmio. A questão da diversidade, a questão da inclusão, tudo isso também é tratado e é trazido pelos educadores? Sem dúvida. Os 3 eixos definidos, eles estão alinhados às prioridades da ONU. Uhum. Né? Então, diversidade, inclusão é o centro de cada um desses eixos. E a gente busca, de fato, projetos que conseguem gerar diferença, conseguem criar, junto às suas comunidades, um nível de engajamento que não é dinheiro, que não é, muitas vezes, grandes tecnologias, mas é pensar diferente, é pensar com carinho, é cuidar do seu aluno. Então, não tem nada tão bonito quanto educar. Então, a gente precisa valorizar isso e o prêmio vem há 27 anos fazendo isso. Quando a gente fala, né, Guilherme, a palavra valorização, é importante trazer, né, para dentro desse cenário os professores, né? Muitas pessoas não valorizam o trabalho, a dedicação, o empenho, a história dos professores. A gente sabe que tem uma importância, pelo menos na minha vida teve, como ser humano, como formação de caráter, de valor. Então, é interessante porque esse prêmio valoriza justamente as ações na educação básica. Quando a criança está começando a dar os primeiros passos, né, pensando o que quer ser para a vida, quando está se formando também como um ser humano. Então, eu gostaria que você falasse também essa importância de tão jovem esses estudantes terem essas orientações e terem também esses projetos à disposição. Sem dúvida. Quando a gente pensa no ciclo de educação, né, de qualquer ser humano, a educação básica é o mais importante. É ali onde a gente aprende não só todo o conteúdo, mas aprende a valores, aprende a ser um cidadão. Então, o prêmio vem a dar luz exatamente à educação básica, que é onde, de fato, a grande formação do aluno deveria ser feita, ou é feita, né? Então, ao longo desses 27 anos, a gente difundiu ótimas práticas, e o prêmio começou com a Fundação Tivita, né? E atualmente no Instituto Somos, que carrega o legado desse Oscar da educação brasileira, que vem valorizar o grande protagonista, que é o professor, e que nem sempre é muito valorizado, mas o prêmio vem a valorizar o professor.
É isso que é interessante, né? Porque as crianças, elas acabam tendo, né, acesso a esses programas, a esses projetos, acabam isso facilitando, de certa forma, né, o processo de aprendizado, desenvolvimento, mas é importante valorizar o educador, aquele que teve a ideia, que no meio da diversidade, né, acabou criando um mecanismo, uma metodologia extremamente eficaz e importante, que serviu de exemplo também para outras comunidades. Como é que você avalia também, né, a questão desse profissional? Além desse prêmio ser extremamente importante, abre uma janela de oportunidade para esse educador? Perfeito. E é muito bacana que todo prêmio, né, toda premiação que a gente faz, tem uma grande noite de entrega de prêmios, a gente traz antigos premiados, né, que entregam prêmios, que fazem parte da confraternização, e aí a gente acompanha qual foi o legado desses professores, aonde eles estão hoje, premiados no passado. A gente encontra hoje educadores que viraram políticos, eles participam das prefeituras da sua cidade, muitos entraram na educação do Estado, alguns viraram secretários de educação. Então, de fato, esses educadores, eles conseguem ter uma projeção muito grande através do prêmio e influenciar a educação de outro lugar, não só de dentro da sala de aula. Então, acho que o prêmio também tem essa responsabilidade ao longo dos anos com os seus premiados. E, Guilherme, que exemplos você lembra assim, de projetos, né, de premiações que fizeram muito sucesso, que, de certa forma, foram implementados em alguns sistemas educacionais do país e que até hoje estão, né, sendo levados para dentro do âmbito escolar? A gente tem prêmios belíssimos, belíssimos. Prêmios desde reutilização da água, materiais de reciclagem em praia, um prêmio de mobilidade em praças públicas que ajudava a criança a se desenvolver fisicamente, prêmios de empoderamento feminino, onde eram feitas as leituras dos grandes clássicos da literatura, mostrando como é que era a feminina ao longo das décadas e dando empoderamento feminino para as meninas. Então tem prêmios belíssimos, prêmios que ganharam muita difusão e a gente tem muita honra de poder ter premiado. Quando a gente fala, inclusive, de premiação, parece que é uma competição, mas, na verdade, quem sai ganhando é o educador e também os estudantes, né? Sem dúvida. E o clima do prêmio, o prêmio ele tem 3 fases, né? Então, agora até o dia 30 são as inscrições, depois é feito um processo de seleção administrativo, ver se os projetos eles estão bem amparados, com indicadores, com toda a documentação necessária para comprovar o projeto que foi feito. E depois tem um processo de seleção por uma banca, onde são eleitos 3 finalistas por eixo. E é muito bacana, em linha com o que você falou, que a gente vê que não é uma competição. Esses 3 finalistas estão um torcendo pelo outro, estão se confraternizando pelo outro, estão aprendendo com o projeto do outro, porque na fase final é uma banca. Então, todos apresentam e todos conhecem o projeto um do outro, para uma banca de avaliadores. Então, você vê uma grande confraternização ali, né? E como é que os educadores, eles enviam um vídeo, um texto? Como é que eles apresentam esse projeto para ele ser avaliado? Eles têm que fazer pelo site, que é www.premioeducadornota10.org. Ali tem todo o edital do prêmio, eles precisam fazer normalmente um arquivo de Word com todas as comprovações do prêmio, mas eles fazem o upload através do site, se inscrevem através do site e recebem as devolutivas depois se passaram para as próximas fases. Guilherme, sabe que eu estou curioso, inclusive, se existe a história, enfim, se vocês sabem também, se alguma dessas crianças, estudantes, tiveram contato com esses pilares da premiação, principalmente sustentabilidade, a inclusão, a diversidade, e, de certa forma, isso foi ali um programa que acabou despertando interesse profissional para essas crianças. Vocês têm esse acompanhamento, se aquela criancinha ainda na educação básica se tornou um ambientalista, se tornou um educador, se tornou, né, um ativista, vocês têm essas informações, que isso também acho muito interessante também, porque faz parte da formação daquela criança. A gente acaba tendo mais informação dos professores, porque de fato aí você tem todo o mapeamento dos professores, mas a gente tem depoimentos lindos de alunos que se inspiraram nesses professores e resolveram seguir a carreira de professor. Ou resolveram seguir carreiras no qual os projetos, no qual eles tiveram exposição, abriram as portas para eles. Então tem declarações lindas de alunos que foram altamente impactados por isso.
Perfeito, Guilherme. Então, antes da gente encerrar aqui a nossa entrevista e a sua participação, gostaria que você fizesse um convite para essa premiação, trazendo, né, todos os dados, o pessoal poder acompanhar. Eu, pelo menos, estou curioso para saber quem vão ser os grandes vencedores. Claro, Cássio. Então, gente, até dia 30 de maio, as inscrições devem ser feitas no www.premioeducadornota10.org. Você tem um projeto de impacto na educação básica, pública ou privada, professor, gestor, você precisa ser só coautor ou autor do projeto. Aí você escreve o projeto e o projeto vai ser avaliado. Você sendo escolhido um dos finalistas, a gente vai se encontrar aqui na banca em agosto para conhecer o seu projeto, para você conhecer a banca avaliadora, e queremos muito aqui reconhecer todos os bons projetos. Por favor, se inscrevam. O prêmio é uma ótima oportunidade para dar visibilidade para o seu projeto. Perfeito, Guilherme. Muito obrigado pela sua participação. Bom te receber aqui. Esperamos trazer também aí pelo menos um dos vencedores da premiação do Educador Nota 10. Obrigado. Obrigado, Cássio.